Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast, episódio de hoje extremamente especial. Acabei de chegar de Gramado do nosso encontro do Clex Club. Para quem não sabe, o Clex é um programa de mastermind que faz parte da MLS, né? Que é conduzido pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro e pelo Joel J, um programa que hoje está próximo a R$400 mil. E a minha ideia no episódio de hoje é trazer algumas das chaves, alguns dos insights que eu peguei lá, me conectando com pessoas tão diferenciadas. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, né? Aproveite que toda semana a gente tem conteúdo de extremo valor aqui para quem busca disrupção de resultado, para quem busca construir um negócio e uma vida sólida, governar sobre os próprios resultados, principalmente para quem está buscando se aprofundar no mercado de educação executiva, no mercado de mentorias. Então inscreva-se e compartilhe com as pessoas próximas a você. Primeira coisa que eu quero falar sobre empilhamento de resultado. O que seria o empilhamento de resultado? Nada mais, nada menos do que o que fez esses caras chegarem onde eles estão. Foi a conclusão e a clareza de que não existe uma ação gigantesca que gera um resultado disruptivo na vida. Na verdade, a vida ela é resultado de pequenas atitudes e decisões que nós tomamos todos os dias. No fim das contas, é o poder do juro composto. Por exemplo, se você acabar esse podcast, for no McDonald's e comer um lanche, você não vai estar com um corpo muito mais bonito ou muito mais feio amanhã. Se você fizer isso por 2 dias, provavelmente também não vai ter uma grande mudança. Se você pegar para ler um livro por 30 minutos hoje, amanhã você não está mais rico. Se você fizer isso por uma semana, daqui uma semana você não está mais rico. Mas quando você passa com consistência fazendo as coisas certas ou fazendo as coisas erradas, esse resultado acumulado, ele é muito disruptivo. Se você passar toda semana comendo 3 vezes por semana McDonald's daqui a 5 anos, provavelmente você vai estar com o corpo completamente alterado, com a saúde completamente alterada. Se você passar todos os dias lendo livro por 5 anos, daqui a 5 anos você vai estar algumas dezenas de livros à frente da pessoa que não leu. E aí isso sim vai gerar um resultado completamente diferente. E quando a gente olha para essas pessoas, né, que constroem tanto resultado, eu falo isso porque tem muita gente me mandando no Insta, por exemplo, pô, Léo, como que é conviver com esses caras? Qual que é o sentimento? E, cara, de verdade, eu até respondi hoje na caixinha de perguntas, sabe? Eu tenho um sentimento de muita gratidão, mas é quase um déjà vu. Porque eu lembro quando eu comecei a treinar com muito afinco na parte de fisiculturismo, né? Eu sempre gostei muito de ouvir áudio de pessoas extremamente focadas. Um cara que eu ouvia muito era o Arnold Schwarzenegger. E é muito doido ouvir as histórias, né? De que, pô, eu me inspirava em tal pessoa e aí depois de X anos eu me vi competindo com ele no palco, eu me vi dividindo o palco com ele. E, cara, é exatamente esse o sentimento, sabe? Eu confesso que por alguns momentos eu me questionei se realmente a conta fechava, eu me questionei se não era só um áudio motivacional. E cacete, aconteceu. Aconteceu. Então, é óbvio que é um sentimento de muita gratidão, mas principalmente de entender o quanto que a constância é importante. O quanto que essa busca por avanço constante, essa busca por se colocar em ambientes de desconforto é algo que gera disrupção de resultado. E você que está me ouvindo, talvez você fale, pô, mas Léo, você sempre traz essa visão, né? Essa mentalidade e tal. Cara, a mentalidade é o principal. Muitos aqui já devem ter ouvido aquela frase do Peter Drucker, acho que em que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é uma grande verdade em grandes corporações, mas para você que às vezes é um mentor, você que tem um negócio mais enxuto, a cultura ela continua sendo o principal. Só que a cultura a gente pode trazer como a sua mentalidade, porque a cultura de uma empresa composta só por você,
é a cultura de você com você mesmo, é o como você lida com os problemas, é o como você conduz, o como você aproveita as oportunidades, como você toma suas decisões. Então, de fato, a mentalidade é o principal. E eu vejo que esse empilhamento de resultado, ele vem muito vinculado também em períodos de sprint. O que são períodos de sprint? Gente, eu vejo que pessoas que têm muito resultado pegam alguns períodos do seu ano para gerar um sprint, para gerar uma corrida, né? Para quem pratica exercício físico, é como se fosse um HIIT, né? Que é aquele você vai numa cadência, numa velocidade de cruzeiro por X tempo, e aí de tempos em tempos você dá um hiperfoco. Então, por exemplo, às vezes você vai escolher ali a cada 3 meses, 3 semanas, um mês, que você vai dar um hiperfoco. Esses períodos de hiperfoco, eles trazem você a um novo platô. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina que você trabalha com mentorias, que você está habituado a fazer 10 reuniões de venda por mês, 15 reuniões de venda por mês. E aí você toma a decisão de que em um mês ali do trimestre ou do semestre você vai fazer 2 reuniões por dia de segunda a sexta. Você vai sair de uma média de 10, 15 para 50, 60. Ou seja, você vai fazer 4 vezes. Só que aqui existe o poder do crescimento exponencial. Você fazer com 4 vezes mais velocidade não significa 4 vezes mais resultado. Geralmente é muito mais do que 4 vezes mais resultado. E aí você estava numa média de ganho, só um exemplo, tá, pessoal? Não se apeguem aos valores. Estava numa média de ganho de 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês com as suas mentorias. A hora que você coloca essa velocidade, você não só tem um pico gigantesco, mas a hora que você volta para a velocidade de cruzeiro, você não está mais numa média de 15 mil, você já está numa média de 25 mil reais. Com o mesmo trabalho que você tinha ganhando 15. Aí você fala, Léo, mas qual é a explicação? São várias as explicações. A primeira coisa é, você aumenta a sua assertividade. Porque essa intensidade de prática, essa intensidade de treino, vamos dizer assim, te faz se tornar muito mais assertivo, te faz aumentar a sua conversão, te faz lapidar a sua execução. Então a sua conversão melhora, você começa a colher mais com a mesma execução. Segunda coisa, você fica mais seguro e começa a gerar mais resultado, e com isso o seu ticket médio aumenta. Depois, você começa a ter mais visibilidade. E aí você volta para sua velocidade de cruzeiro, não mais ganhando 15, mas agora 25. E aí, daqui a alguns meses, você toma a decisão de fazer isso de novo. E agora você coloca um novo nível de velocidade, você faz um workshop online, e aí você volta para a velocidade de cruzeiro. Sua velocidade de cruzeiro não é mais 25 mil, agora sua velocidade de cruzeiro é 40. E aí depois você faz de novo, de novo. A hora que você vê, daqui a pouco você está acumulando 150 mil reais por mês, trabalhando o mesmo tanto que quando você fazia 15, 20. Por quê? Porque seu ticket mudou, seu para quem mudou, a sua assertividade mudou, sua eficácia, sua eficiência. Então, esse empilhamento de resultado, ele é muito forte quando a gente olha pessoas que se mantiveram fazendo o que tinha que fazer pelo tempo necessário, e muitas vezes essas pessoas implementaram períodos de sprint em suas carreiras. Eu te deixo esse grande encorajamento. O seu platô, ele sobe de nível, tá? E uma outra coisa, com certeza, para você continuar rompendo e avançando é lembrar o que te trouxe até aqui, porque é muito comum depois que você chega num certo nível de resultado, e eu diria para vocês que esse é um dos maiores desafios de mentores, tá? Porque quando você tem alguém, por exemplo, começando na área de vendas, sei lá, muitas vezes a pessoa ela depende daquilo. É quase que uma sobrevivência, ela não tem um plano B, ou ela faz aquilo dar certo, ou ela faz aquilo dar certo, e isso ajuda a gente a colocar velocidade. Mas quando a gente olha para o mercado de mentoria, muitas vezes a pessoa que vai começar a vender mentoria já tem já tem uma estabilidade financeira, às vezes já tem liberdade financeira, às vezes já tem um outro negócio que promove ali para ela uma renda de 40, 50, 100 mil reais. Então não existe uma urgência natural tão forte. Então, se você quer gerar velocidade no novo negócio de mentorias, a maior dica para você é lembra o que te trouxe até aqui. Lembra o que te fez chegar onde você está no negócio que hoje é seu principal. Duplica esse tipo de atitude, certo? Esses já foram alguns dos insights que eu peguei lá. Outro insight importante. Quando você está diante de um problema, tá? E aqui eu vou focar principalmente nos insights do Flávio, que foram mais gerais para a vida.
Quando você está diante de um problema, o qual tem mais de uma solução, o simples é sempre melhor. Eu vou repetir, o simples é sempre melhor. Tem muita gente que usa da complexidade para vender, né? Então ela fala, não, porque para você fazer tal coisa vai ser extremamente complexo, e aí te mostra um monte de coisa que você fala, Jesus amado, zero chance de eu conseguir fazer isso. E aí você acaba ficando refém da pessoa. A complexidade ela gera reféns, mas na maior parte das vezes é a simplicidade a melhor opção, tá? Então esse é o primeiro insight. A pessoa ela cria 1 milhão de funis, de página, de coisas, mas ela não abordou o vizinho e não chamou para uma reunião de venda para oferecer o programa que faz sentido para o vizinho, entendeu? Isso é simples. Agora, criar 1 milhão de páginas, 1 milhão de copies e segmentar o tráfego não é algo simples. E aí você olha e fala, caraca, eu preciso de uma coprodução, porque eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. Sacou? Então toma cuidado. O simples é sempre melhor. Segundo ponto, o Flávio trouxe muito sobre ambiente, né? Sobre o quanto que buscar ambientes que geram disrupção de resultado é algo importante, que nos desconforta. Então você vai se deparar com um ambiente onde tem várias pessoas vendendo empresas por mais de 100 milhões de reais, pessoas com grandes resultados, e isso faz com que você, que às vezes já está fazendo 100, 200, 300, 500 mil reais por mês, fale, cara, peraí, dá para melhorar muito, porque é aquela história, né? Muita gente tá num ambiente no qual ele é o melhor. Tem muita gente aqui que tá me ouvindo que quando você olha para sua família, para os seus amigos, você é o que mais tem resultado. E isso é um grande problema, se você não se permitir se colocar num outro ambiente, porque isso tende a te acomodar. E a acomodação é morte. A acomodação é morte. Como já diria Tony Robbins, progresso é igual a felicidade. Então não é nem só sobre o dinheiro, mas é muito mais sobre a busca por progresso. Isso traz vitalidade, inspiração, exemplo, tá? Outro ponto, esse insight é forte. Gente, mentoria não é, atenção, mentoria não é um negócio de muitos clientes. É um negócio de muita receita. Mentoria não é um negócio de muitos clientes, é um negócio de muita receita. Pensa assim, ó, mês passado, no SHP, a gente teve um faturamento ali próximo a 1.8 milhões, certo? E para isso a gente não fez mais do que 20 vendas. Então, não são tantos clientes assim, né? Quando você olha, por exemplo, para o Klex, eles faturam uma média de 4 milhões por mês, mas para isso eles não precisam fazer mais do que 15 vendas. Na verdade, são menos do que 15 vendas para faturar mais de 4 milhões. Percebe? Então, não é sobre muitos clientes, mas sim sobre muita receita. Imagina que hoje no Klex não tem nem 300 clientes e o EBITDA, o lucro, é maior do que o Vence, que tem dezenas de milhares de clientes. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, reflita sobre isso e compreenda o porquê mentoria está num timing, num período tão interessante, porque que vale tanto a pena você colocar energia nesse mercado. Outra coisa, outro insight. Esse insight, ele foi citado no Klex, mas não é do Klex, tá? Quem falou isso foi o Marcos Paulo. Inclusive num podcast, né? Eu ouvi ele falando. Ele fala assim que no começo tudo é um. Léo, como assim no começo tudo é um? Quando você vai começar, você fala assim, pô, Léo, será que eu começo a vender pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo sei lá o quê, pelo YouTube, pelo... Enfim, tem um monte de lugares que você pode vender. Cara, no começo tudo é um. Vai no Instagram, vai no LinkedIn, no começo tudo é um. Léo, será que eu vendo curso, mentoria, mastermind, hands-on? O que eu faço? No começo tudo é um. Pega um e foca. Depois você pode, obviamente, estruturar outros canais, outras possibilidades. Mas no começo tudo é um. Cuidado com isso. Eu vejo pessoas tentando levantar um monte de projetos e um monte de possibilidades ao mesmo tempo, e aí é óbvio que nenhum vai para frente. Outra chave importante: cuidado com eficiência e eficácia. Eficácia é você fazer a coisa certa. Você está sendo eficaz, você está fazendo aquela ação que muda o ponteiro. Você quer subir uma escada. E aí, quando você quer subir uma escada, subir um degrau após o outro é ser eficaz. Ser eficiente é outra história.
É você fazer algo com eficiência, com produtividade. Só que se você fizer algo errado com produtividade, não vai adiantar de nada. Por exemplo, eu quero vender mais. Ok, você ser eficaz é fazer novas vendas, é fazer novas reuniões de venda. Agora, se você ficar preenchendo, pintando o seu CRM de roxo, pode até ficar legal, pode até ficar bonito. Você pode até ser eficiente, fazer isso de forma rápida, de forma, de novo, eficiente, mas isso não vai te gerar novas vendas. Então você foi eficiente na atividade errada. Toma cuidado com a diferença entre eficiência e eficácia. Tem muita gente que é eficiente em fazer as atividades erradas, certo? Outra chave importante. Essa é forte. Tem muita gente que compra mentoria e quando compra mentoria, e eu tô compartilhando isso porque provavelmente você que tá me ouvindo, você é um mentor, você deseja ser mentor. E eu quero que você entenda que como mentor, você cria a cultura para os seus mentorados, como se fossem colaboradores, liderados. Afinal de contas, os mentorados são liderados. E muita gente fala assim, pô, mas eu acabei não usando todo o programa, eu não participei de todos os encontros, ou eu não consigo participar de todos os encontros. Ei, acorda, não é para participar de todos. Cara, presta atenção. Você não precisa assistir tudo, você não precisa usufruir de tudo, você só precisa ter ROI. Então, das mentorias que eu comprei, gente, eu diria para vocês que todas elas deram ROI. E eu diria que quase todas elas eu não assisti a área de membros, por exemplo. Eu assisti pouquíssimas coisas. Ah, Léo, mas é desperdício. Não, não é desperdício. Às vezes o que eu peguei já valeu a pena e vamos pra cima, entende? Então, você criar essa cultura de que muitas vezes uma sacada paga, um insight paga, é algo muito importante. Porque senão, às vezes, eu já vi pessoas, gente, olha só que loucura. Eu já vi mentorado que não conseguia participar do Hot Seat, mas que teve 3, 4 vezes de ROI do programa que comprou em um curto espaço de tempo. E aí pegar e falar assim, nossa, eu não tô conseguindo usufruir muito da mentoria. Cara, como assim não tá conseguindo usufruir? Você pagou 4 vezes o valor que você investiu. Você usufruiu muito. Ah, Léo, mas eu não assisti muita coisa. Foi só aquela reunião que a gente fez. Uai, mas você já pagou? Tá entendendo? Então você precisa criar essa cultura conforme você entrega, de que uma sacada paga. A pessoa não tem que assistir tudo, ela não tem que usufruir de tudo pra valer a pena, entende? Então toma cuidado com essa visão. Crie a cultura certa no seu negócio. E aí eu trago um outro insight. Esse insight alguns já devem até ter ouvido falar, né? É do Joel J. E é um insight que pra mim faz muito sentido, tá? Eu vou trazer o exemplo pra mentoria, tá? Gente, em mentoria, 90% do tempo no começo é venda e entrega. O resto é distração. Então é 90-10, é vender e entregar. Se você não vende, você não cumpre sua missão, você não tem o seu grupo de mentoria, você não multiplica talento. Percebe? Então, para você vender, você tem que prospectar, você tem que abordar, você tem que captar clientes. E aí tem gente que olha e fala assim, nossa, Léo, mas prospectar e vender dá muito trabalho. Ei, amigo, amiga, presta atenção nisso. Prospectar e vender não dá muito trabalho. Prospectar e vender é o trabalho. Igual quem é líder de time, fala, nossa, mas liderar o time, treinar o time, motivar o time dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. É o trabalho. Então, quando você ressignifica e compreende essa visão, tudo fica muito mais simples, não? Deixa esse encorajamento, reflita, porque muitas vezes você só tá com a expectativa errada. Achando que tal coisa dá muito trabalho e tal. Mas, cara, às vezes é esse o trabalho, entendeu? E acima de tudo, entenda, em praticamente todas as áreas, a complexidade é inimiga da execução. Por fim, um outro insight que foi muito falado, né, que eu acho que é legal de compartilhar, é sobre ecossistema e ecossistema. Essa foi linda, maravilhosa. Gente, e aí eu não vou abrir números que foram abertos, tá? Que são números privados, mas o resumo foram citados vários exemplos de eventos, por exemplo, que a própria Trinca conduziu com, vou dar exemplo aqui, tá? Com 6 mil pessoas, que gerou um faturamento de 5 milhões de reais, mas que custou mais de 3 milhões de reais. E aí depois fizeram um outro evento com o mesmo conteúdo, mesma coisa. Só que ao invés de ter 6 mil pessoas desqualificadas, só tinha 1.500 pessoas. Esse evento gerou os mesmos 5 milhões de reais, só que custando quase 10 vezes menos. A pergunta é,
A foto de 6 mil pessoas ficou muito mais bonita. As pessoas de fora devem ter ficado muito mais impactadas com a foto do evento de 6 mil pessoas. Foi excelente para o ego, mas e para o resultado? Então, busque rentabilidade nos seus projetos. Cuidado para que o ego não sufoque a sua rentabilidade e não te afaste do que você está buscando. Essa foi uma visão que para mim foi disruptiva e é muito legal porque vem muito em congruência, muito em sinergia com o high ticket, né? Pô, eu conheço pessoas que têm escritório presencial com 20, 30 pessoas e que não lucra 1/3 do que eu lucro trabalhando aqui do meu escritório, conforme vocês estão vendo. Então, o que você está buscando? Ego, milhões, milhares de alunos ou um impacto profundo em algumas dezenas de alunos? Lembra? Não é um jogo de muitos alunos, é um jogo de muita receita. E aí você ouve isso e fala, Léo, mas eu tenho dificuldade em aumentar o ticket do meu produto. E hoje eu quero trazer um insight que é um pouco disruptivo. Não quero falar sobre a entrega, não quero falar sobre o posicionamento. Eu quero que você entenda que a principal coisa que provavelmente está te travando de aumentar o seu ticket, sabe o que é? A musculatura comercial. Quanto maior a sua musculatura comercial, maior o ticket que você consegue cobrar. Então, eu vejo muitas pessoas que estão buscando, é porque tá difícil de atrair lead qualificado, de trazer posicionamento, porque é concorrência, porque não sei o quê, porque é cobrar caro, porque tá todo mundo sem dinheiro. Geralmente, o problema não está em nada disso. O problema está na sua musculatura comercial, que é muito fraca. E é por isso que você não consegue cobrar mais caro. Trabalhe vendas. Outra coisa importante, que também tem muita sinergia com o que eu já falava. O Flávio trouxe alguns projetos, os quais eles planejaram por 3 meses, ou eles testaram por 3 meses. E uma das frases é melhor você pensar / testar por 3 meses do que se arrepender por 7 anos. E aí eu trago muito naquela visão de começar vendendo para um nicho mais aberto, testando, sabe? Vende para o cliente certo, vende para o cliente errado, é teste, começo é mais teste mesmo. E aí, conforme você vai vendendo e entregando, você vai sentindo para qual caminho você quer ir mais a fundo. E aí sim, você consegue ir nichando e ganhando mais velocidade. Se você nicha desde o início, sem muito teste, você tende a se equivocar. E aí daqui a 1, 2, 3 anos, você tá com um grupo lá de 1 ano rodando e fala, caraca, o que eu fiz da vida, entende? Então, se permita, para de ter pressa, se permita testar no começo, para quem tá em dúvida ainda da metodologia, da persona, sabe? São 3 meses ali de teste que vai te permitir construir lá na frente raízes muito mais profundas, tá? Um outro insight, aprenda a ser autolimpante. Todas as pessoas que performam muito alto e se mantêm performando muito alto são pessoas que construíram rotinas, hábitos que as permitem ser autolimpante, entre aspas, ou seja, se manter performando. Então, pessoas que não dependem de um terceiro para se motivar. Então, isso vem muito vinculado a rotinas que você define para o seu dia para se manter bem, para se manter com vitalidade, com clareza, transmitindo visão. Teve uma frase muito legal, né? Uma visão muito legal, que é o líder que vende visão, ele usa a comunicação. E a comunicação é o superpoder que te permite trazer para a cabeça dos outros a sua visão. E com isso, eles batalham contigo pela sua visão, que se torna parte da deles também. Então, às vezes você ouve e fala assim, pô, Léo, mas isso é só para colaborador. Pelo contrário, você transmitir visão para o seu mentorado é algo extremamente importante. Agora, é óbvio que quando você transmite visão e vive aquela visão, você está sempre avançando, sendo exemplo, aí se torna muito mais prazeroso, você tende a engajar muito mais. Eu vejo que muita gente tem dificuldade em engajar a equipe, por quê? Porque a própria pessoa está parada e ninguém segue quem está parado. E aí eu te trago uma outra visão, porque às vezes você ouve isso e fala assim, pô, Léo, tô meio devagar, mas eu tô com resultado bom. E aí entra na história de que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, cuidado com aquilo que você tolera, tá? Cuidado com aquilo que você tolera, porque de fato você só tem aquilo que você tolera. A partir do momento que você decide dar um basta, você se permite mudar
disruptar com seus resultados, certo? Pessoal, eu espero que você tenha aproveitado, tá, esse bate-papo de hoje. Como eu disse para vocês, investi mais de 300 mil reais para estar lá e eu quero encorajar você a ouvir e reouvir esse áudio, porque por mais que muita coisa que você ouviu, talvez você já tenha ouvido algo parecido, lembra que o maior indicador de que as coisas estão dando certo é o pagamento, é o monetário, é o dinheiro que você está ganhando. Então, se você ouviu tudo isso cara, talvez você não sinta que o resultado está congruente, lembre-se que se tem algum problema, talvez esse problema esteja mais na cultura, na mentalidade, do que puramente na estratégia, tá? Só que não basta você trabalhar duro, você precisa trabalhar certo, você precisa ser eficaz, não basta você sair abordando as pessoas de qualquer jeito, que não é isso que vai te gerar resultado. E é por isso que, lembre-se, tempo é vida. Você que busca construir um negócio sólido de mentorias, acesse um método que te permita construir esse negócio sólido de forma mais ágil, de forma mais veloz, seja congruente, tá? E aí eu deixo mais uma vez o convite para que você se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!